Primeira parte aí, para a gente pensar na semana que vem, essa parte é simples. A ideia é que, pelo menos na aula de hoje, é ter um estudo focado para a prova da semana que vem. E se der tempo ainda a gente faz uma revisãozinha, mas todos os conteúdos estão lá na internet. Para quem veio depois se quiser, aí só me manda uma mensagem, eu passo para vocês, mas todas as aulas estão lá. Ok? 5 momentos para a lavagem das mãos. Isso aqui entra lá nas metas internacionais de segurança do paciente. Que meta que seria? Qual seria a meta? Meta? Seria a meta seguinte. Meta vai cair. Tem que decorar, isso é o mínimo. Okay? Prevenção de infecção, certo? Tudo bem? E aí nós temos os 5 momentos para a lavagem das mãos. Por que a gente tem 5 momentos para a lavagem das mãos? Eu não posso falar que a limpeza, né? Até pode, mas quando a gente pensa em ambiente hospitalar, a gente vê bastante disso aí lá na central de material. A limpeza seria de um ambiente ou de um objeto. Tá? Quando a gente fala lá no ser humano, né? Aí na limpeza a gente ela antecede os processos de desinfecção e de esterilização. Okay? A gente viu bastante isso aqui lá na central de material. Não adianta eu mandar material sujo para esterilizar se ele estiver sujo. A esterilização não limpa. A esterilização apenas mata os micro-organismos. Então quando a gente pensa, é a mesma imagem que eu sempre mostro para vocês. Essa imagem jamais pode sair da cabeça de vocês. O que eu estou pensando é num processo de redução disso aqui. Eu não consigo eliminar quando eu vou trabalhar com antisepsia. Aqui nós temos uma multiplicação, não importa qual seja a bactéria. Você percebe que tinham vários focos diferentes. As bactérias vão se desenvolvendo no seu processo de multiplicação e aí elas tomam conta de um espaço. Okay? Esse é o mesmo princípio que justifica manter um cateter venoso apenas por 4 dias. Manter alguns dispositivos por 10 a 15 dias. O que isso acontece? Então nós vamos trabalhar com antisepsia. Apenas a palavra asepsia significa, lá no grego, ausência de infecção. Hoje a medicina usa asepsia, pensando em infecção generalizada. Okay? O A significa ausência, sepsis, micro-organismo. Para ter infecção, micro-organismo patogênico tem que invadir o hospedeiro, se alojar no local específico e se hospedar. Então, o primeiro passo da infecção é a presença do micro-organismo patogênico. Isso que é sinônimo de infecção, quando a gente aborda em medicina. Só que eu não estou falando de antisepsia. Eu estou falando de asepsia, estou falando de antisepsia. Porque a asepsia é um conjunto de medidas que evitam que o micro-organismo chegue no ambiente. A lavagem das mãos é uma das medidas de asepsia. Ok? Então, asepsia é quais são as estratégias que a gente utiliza para evitar que o micro-organismo
asepsia, nós vamos falar em tecidos vivos. Alguns lugares vocês vão ver o termo degerminação, pode ser usado como um sinônimo. Tá? No centro cirúrgico se utiliza mais o termo degerminação da pele ou mucosa, seja do paciente, seja do funcionário. Porque se eu estou falando de tecidos vivos, aqui pouco importa se esse tecido vivo é do paciente ou se ele é do profissional. Vamos ver. Ok? E aí, essa técnica de antisepsia, nós vamos usar antes e depois, tá bom? Antes e depois do procedimento. Tá? Antes e depois do procedimento. Qual procedimento? Qualquer procedimento. Tá? Mas principalmente os procedimentos invasivos e os procedimentos potencialmente contaminantes. Pensando na técnica, nos 5 momentos de lavagem das mãos, aqui nós ampliamos para qualquer procedimento. Antes de você chegar perto do seu paciente, a gente lava as mãos. Ok? Utiliza-se produto antisséptico. O professor não tem antisséptico, tem apenas o sabão normal, sabonete normal. O sabonete normal promove antissepsia? Não? Sim. Por que ele promove? Ele vai promover, pensando nisso aqui, redução do número total de micro-organismos. Tá? Mesmo que não houver um antisséptico no produto em que se lava as mãos, você vai ter um procedimento de antissepsia. Aqui no banheiro da faculdade já promove a antissepsia. Por quê? Pelo simples esfregaço, ação mecânica. Tá? Pela ação mecânica. Pensando em limpeza e antissepsia, a lavagem das mãos ela faz a limpeza e a antissepsia, utilizando ou não de produtos antissépticos. E o uso apenas de antisséptico, então vamos pegar aí um clorexidine, um álcool ou qualquer solução que fique espalhada nos corredores dos hospitais, estes produtos fazem apenas antissepsia. Ok? Por quê? Porque a maioria desses produtos eles têm misturados bactericidas e bacteriostáticos. Tá? Pouco importa qual é a marca do produto. A maioria dos produtos vai ter um componente que inibe o crescimento desses micro-organismos, bacteriostáticos, e vai ter produtos que provocam a morte desses micro-organismos, que é o bactericida. Quando a gente usa os produtos que estão espalhados no hospital, aquilo não promove uma limpeza da mão. Aquilo promove apenas um processo de antissepsia. Ok? Na lavagem das mãos, nós temos a limpeza e a antissepsia. Se houver sujeira visível, sujeira aparente, qual dos dois processos que a gente usa? Eu estou com sujeira visível nas mãos, ok? E aí eu tenho aqueles dispositivos que liberam o antisséptico, pouco importa qual seja, e eu tenho a pia. Somente os esfregaços, somente a lavagem das mãos. Tá? A lavagem das mãos promove os dois processos, limpeza e antissepsia. O uso do antisséptico promove apenas a antissepsia. Quando houver sujeira aparente, é o mesmo princípio da esterilização. Com sujeira aparente não adianta você usar o antisséptico. Por quê? Porque ali na sujeira tem micro-organismos. Tá? Precisa ser retirado os micro-organismos. Ok? Esses antissépticos, né, tem que ser testados. Então, esses são os 5 momentos
momentos da lavagem das mãos. Então, considerando os 5 momentos da lavagem das mãos, percebe? Já o momento 1 me diz em que momento que eu lavo as mãos. Qualquer momento. Por quê? Porque o 1 ele vai me dizer eu lavo as mãos antes de tocar o paciente. Okay? Pensando aí na revisão da prova, pensa no padrinho que vai cair na prova, não necessariamente o padrinho, mas o conteúdo do prova. Digo os 5 momentos da lavagem das mãos. São o mínimo, são a obrigação. A gente saber dar mais cedo em enfermeiros, porque somos nós que cobramos a maioria dos profissionais de fazer isso. Por que a maioria? Porque a maioria realmente não faz. Nem médico, nem técnico, nem pessoal da equipe de faxina, pessoal da equipe de nutrição. É muito difícil ser os profissionais fazer isso aqui. Então, primeiro momento, antes de tocar no paciente, eu vou lá fazer, sei lá, uma mensuração de sinais vitais. Lá vou. Okay? Vou conversar com o paciente. Vou me apresentar como enfermeiro da unidade. Né? Nem vou fazer procedimento nenhum. Só faço uma ronda para me apresentar como enfermeiro da unidade. Muito comum, por exemplo, você vai pegar um paciente que você não é o responsável pela evolução. Você faz uma visita só para apresentação, uma anotação simples, né, de como é que está o paciente. Muito comum você apertar a mão do paciente. Antes de apertar a mão do paciente, a gente vai fazer. Tá? Aí sim, antes de fazer qualquer procedimento limpo, né, com possibilidade de contaminação de levar micro-organismo ao paciente, a gente também lava as mãos. Percebe que o 1, ele já pegaria o 2. Tá? Às vezes, aqui no critério mais rigoroso, vou pegar um exemplo. Separei o material para fazer sondagem vesical. Separei o material para fazer punção venosa. O correto seria lavar as mãos antes de eu fazer o procedimento, já lá no quarto do paciente. Tá? 3. Então, os 2 primeiros são antes. Antes, depois. Porque os 2 primeiros são antes. 3. Se eu tive um risco de exposição a fluidos, eu nem preciso ter encostado no meu fluido. Procedimento super comum na enfermagem, que às vezes você nem encosta no fluido, mas você tem um risco de exposição. Super comum. Acontece todos os dias, em todas as enfermarias. Procedimento da enfermagem. Não necessariamente você, enfermeiro, que vai fazer. Oi? Nem todo mundo tem curativo. Tá? Mas, ok, troca de curativo é um exemplo. Tá? Troca de curativo é um exemplo. Troca de fralda é um exemplo. Isso. Função de acesso venoso, por exemplo. Procedimentos extremamente simples. Mesmo que o curativo esteja limpo e seco, né, o fato do risco da exposição já obriga você a lavar a mão depois do procedimento. Você vai lavar a mão antes do procedimento e vai lavar a mão depois do procedimento. Vou funcionar uma vez, passei um acesso venoso, lavo a mão antes do procedimento, lavo a mão depois do procedimento. Ok? Após, simplesmente eu tocar no paciente. Né? O primeiro exemplo, vou lá, cumprimento o paciente, prazer, eu sou o Vitor Marques, enfermeiro responsável pela unidade neste momento. Nem vou fazer procedimento se for me apresentar. Então, lavei a mão antes de tocar no paciente, lavei a mão depois de tocar no paciente. Então, tocar no paciente é antes e depois. Eu posso até esquecer o número, mas eu já sei que eu tenho que lavar antes e depois. Por que tem que decorar o número? Porque nas provas de concurso,
cai os números. Okay? Não tem nenhuma prova hospitalar que você vai fazer que não vai te cobrar isso aqui. Raros são os concursos que também, né, não cobram isso daqui. E percebe, ó, aqui os 4 primeiros, eu estou pensando no paciente. E o último é o ambiente onde o paciente está. Da maçaneta da porta, a soleira da cama e até a mesa onde o paciente faz as suas refeições, qualquer coisa que eu encostar, eu lavo as mãos. Essa entra lá como uma das estratégias das metas internacionais. Então, explique algumas possibilidades de intervenção nas estratégias das metas internacionais, pensando no combate à infecção. Uma delas. Os 5 momentos para a lavagem das mãos. E é assim que vocês vão encontrar no YouTube. É assim que vocês vão encontrar na descrição. 5 momentos para a lavagem das mãos. Okay? Por que a gente tem? A gente tem isso aqui. A gente já viu esse filmezinho lá na central de material. Todo mundo consegue ver? Percebe? Aonde o indivíduo encosta é o verdinho. Aonde o indivíduo encosta vai ficar a sujeira. Neste caso aí é a sujeira nasal, certo? Aonde ele encosta vai ficar a sujeira. Isso nós estamos pensando num ambiente domiciliar. Domiciliar qualquer, tá certo? Parece aí um escritório, né? Tudo bem? Ótimo. Vamos para o ambiente hospitalar. Um dia tipo em um hospital qualquer. Aqui já se viu o primeiro momento, né? Antes de encostar no paciente, eu lavo as mãos. Todo paciente, a gente sempre vai observar, vai tê-lo como potencialmente contaminado. Tá? Todo paciente, todo ambiente perto do paciente, nós vamos tê-lo como potencialmente contaminado. Tudo bem? Passar tanto pelo dispositivo, ó, quanto pela via. O dispositivo está do lado. Eu sempre falo para vocês do posto de enfermagem, principalmente quando deixam
infecção se alastrou no hospital? As pessoas não fizeram, né, a sua prevenção dos 5 momentos da lavagem das mãos. E quem vai cobrar muito disso? Vocês. Somos nós, enfermeiros, que cobramos. Que um outro exemplo de um outro dia típico no hospital. Tanto do uso do antisséptico quanto a lavagem das mãos, que é super comum. Tá? Aí a pessoa vem e pronto, já contaminou toda a estação de trabalho e não tem nada a ver com o paciente. Por isso que nós classificamos como área semi-crítica. Não tem contato com o paciente, mas tem contato com o profissional. Exatamente por causa disso aí. Daquelas classificações que nós fizemos no semestre passado. Pronto, agora vai levar algo para outro paciente. E é comum. É comum você não lavar as mãos. Pô, estou mexendo no computador, por que eu vou lavar as mãos? Porque justamente você não sabe o que tem ali naquele computador. Exatamente por causa desses 3 vídeos que a gente faz, tem este objetivo de lavagem das mãos. Exatamente por causa desses 3 vídeos. Ok? Esses 3 vídeos, eles traduzem em muito os 5 momentos da lavagem das mãos. Okay? Você pega lá os dois, né? Ali provavelmente estava simulando um médico. Os 2 médicos tocaram o paciente, não lavaram a mão antes de tocar o paciente, não lavaram a mão depois de tocar o paciente. Aqui nem tanto, mas perto de lugar, perto de hospital e escola, né, lá nas clínicas é muito comum você ver os profissionais andando na rua com avental. Aí essas pessoas às vezes falam, nossa, mas ele vai levar a infecção de fora do hospital para dentro do hospital. Não, filho. Bactéria da rua é criança, é bebê, perto das bactérias do hospital. As bactérias do hospital é soldado de elite, soldado bem treinado. É outro nível de potência. O não andar com avental na rua é para você não levar as coisas do hospital para a rua, é para você proteger a população. E não que você vai levar alguma coisa da população para dentro do hospital. A maioria das coisas que tem ali fora do hospital é muito fraco. Ah, tudo bem? Então, 5 momentos de lavar as mãos. Tem que decorar. E não é só para a prova. Você vai cair, vai. Não é só para a prova. É para concursos e é para a vida. Antes de eu tocar no paciente, antes de eu fazer qualquer procedimento no paciente, se eu fiz um procedimento e teve um risco de eu ter contato com fluidos, uma punção venosa, após eu tocar o paciente, seja para qualquer coisa, e se eu toquei qualquer dispositivo. Aqui, vocês ampliam até para a casa de vocês. Vou pegar um exemplo. Uma pessoa está com um quadro de infecção intestinal, está lá com diarreia. O paciente, a pessoa está na sua casa, sei lá, pode ser sua mãe, seu pai, você, seu irmão, seu namorado, pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa, quando ela termina de usar o vaso sanitário, ela vai apertar a descarga. Depois que ela se limpou, pronto, você já contaminou o vaso sanitário. Estou nem falando da contaminação do assento. E ela vai ter que abrir a torneira. Enfermeiro, quando vocês aprendem a trabalhar em hospital que não tem esses dispositivos eletrônicos ou dispositivos
hospital não tem nenhum desses dois dispositivos, qual que é a técnica que o enfermeiro faz, que nós fazemos? Usa papel. Né? Não papel para abrir, mas é muito comum você usar o papel para fechar. Quando você aprende isso, você começa a usar papel para tudo. Vai usar qualquer banheiro, você usa papel. Vai sair, antes de você sair, você pega um pedaço de papel, você vai ver na porta. Não sei quem encostou ali, não sei o que a pessoa fez para encostar. Ok? Outra questão, se a gente acha que falou, vou apertar vou pegar um exemplo aí, o botão do elevador. Não é? Botão de ônibus para você descer. Muito comum as pessoas irem para o indicador. Eu nunca faça isso. Porque no indicador você pega tudo. Às vezes você vai comer alguma coisa. No indicador que você apertou o botão do elevador de uma pessoa que tinha acabado de enfiar o dedo no nariz e pôs ali para você. Você não sabe o que a pessoa fez antes de encostar ali. Aperta sempre desse jeito. A parte posterior do dedo médio, você não encosta em nada. Tudo bem? Ok? E aí, pensando na finalização da antisepsia, por que a gente apenas reduz? Por que a lavagem é um processo antisséptico? Porque a antisepsia ela vai trabalhar muito com o quê? Com a microbiota transitória, não com a microbiota permanente. A microbiota transitória, vocês encostaram aí na carteira onde vocês estão sentados, cumprimentaram os seus colegas, né? Pegaram aí na maçaneta da porta. Esses micro-organismos que estão nessas regiões passaram para a mão de vocês. Ela é transitória por quê? Porque ela é superficial. Ela é facilmente removível com o processo de lavagem. Por isso que a gente tem a técnica de lavagem das mãos. Procurei no YouTube, não achei nenhum vídeo interessante. Se eu gravo no final de semana e coloco aí para a aula de vocês. Sobre a técnica da lavagem das mãos mesmo. Por isso que tem lá os 10 esfregaços, os 10 movimentos. Por isso que é uma técnica. Ok? E aí nós vamos pegar, remover, óbvio, dentro de um ambiente hospitalar, sempre vai ter inclusive no sabão das pias, o sabão ele é misturado com o antisséptico. Mas no sabão comum, ele já faz o processo de antisepsia. O que a gente não consegue eliminar é a microbiota permanente. Por quê? Porque ela é profunda. Quando a gente pensa numa microbiota permanente, ela está dentro de uma glândula sudorípara. Ela está dentro de uma glândula sebácea, lá na raiz do pelo. E você está esfregando aqui. Não tem como você remover. E aí essa microbiota, ela vai seguir nesse princípio aqui, né? Mesmo que você reduz para uma bactéria, com o passar do tempo, elas vão tomando conta. Elas vão se multiplicando e tomando conta novamente da pele. Seja sua, seja do paciente. E aí tomou conta já era. Tá bom? Então essa microbiota permanente, a gente não elimina. Mesmo quando essa microbiota permanente migra para a superfície da pele. Tá bom? A gente não consegue eliminar. E aí nós temos aí, né? Esse é um exemplo de antisepsia da pele do paciente. Ok? Isso aí é o uso do PVPI. Por que se gosta muito do uso do PVPI? Porque você tem a condição visual. Você vê que não sobrou nenhum espaço sem PVPI. Por isso que quem trabalha em centro cirúrgico gosta mais do PVPI do que do clorexidina. Por quê? Porque você vê. Né? Muito comum no termo, para quem gosta de centro cirúrgico, assim, vamos colorir o paciente.
para a punção venosa, eu empurro no sentido oposto, no mesmo sentido que eu vou introduzir a agulha, ok? Aqui um outro vídeo vai estar mostrando uma outra técnica, mas aqui a gente já vai ver algumas falhas neste procedimento. Tá? Ó. Material tudo estéreo, técnica, só que já está usando, ó. Se o copinho não for estéreo, já vai ter complicações. Ok? E aqui percebe, ó. Ele não umedeceu toda a gase e ele utiliza a mesma gase. Inclusive, ó, trazendo a sujeira daqui para o ambiente que ele tinha limpado antes. E continua usando a mesma gase. Tá? Aqui não, a ideia não é a gente treinar a técnica de limpeza do paciente, é só mostrar que às vezes, mesmo sendo feito, você tem o erro. Quando eu vou fazer sondagem vesical, o que eu costumo fazer? Com a luva de procedimento, eu faço uma primeira limpeza. Onde eu aprendi isso? Vendo os médicos fazendo o preparo da pele do paciente antes da cirurgia. Antes da cirurgia, você tem a primeira limpeza, é literalmente um esfregaço mesmo. Já na cirurgia, a gente tem um banho pré-operatório. Tem alguns hospitais que dão degelante para o paciente tomar banho. Certo? Aqui tem um monte de falhas nesse procedimento. Ok? Aqui, o exemplo do esfregaço cirúrgico. Eu vou ensinar a técnica do esfregaço cirúrgico mesmo. Por quê? O objetivo do esfregaço é reduzir em quase 100% a microbiota transitória, não deixar praticamente nada. Porque até o tempo dela se multiplicar novamente na pele do cirurgião, do assistente ou do circulante, vai demorar. Sempre no mesmo sentido, são 20 movimentos, aí ela está simplificando para poder o vídeo não ficar tão longo, mas é uma técnica que vai demorar mais do que 5 minutos só no procedimento de esfregaço. Percebe que se esfrega todas as partes da mão. Vocês aprenderam aqui, óbvio, é centro cirúrgico. A gente não chegou aqui, né, quando a gente estava na nossa disciplina. Você não vão nem fazer, porque a maioria das pessoas não vão. E você não entra no centro cirúrgico sem fazer uma especialização. E na especialização você vai ser obrigado a fazer isso. Okay? E a lavagem das mãos, aqui um outro exemplo, né, de esfregaço no centro cirúrgico. Percebe?
esfregado. Depois eu coloquei a máscara. E é um procedimento solitário mesmo, procedimento demorado, não tem o que fazer. Sempre a água caindo em direção ao cotovelo. Terminou de lavar, mãos visíveis e para cima para não ter o risco de encostar em nada. Ok? Aqui eu não vou mostrar a técnica porque eu realmente não achei. Deixa eu gravar um vídeo melhor. As técnicas que eu vi, os vídeos não me agradaram. Nem nacional, nem internacional. Ok? Aqui, óbvio, do centro cirúrgico, por que eu trouxe os esfregaços do centro cirúrgico? Para provar e mostrar para vocês que mesmo o esfregaço não elimina 100% dos micro-organismos. Tá? E lá no esfregaço é muito comum usar o quê? O PVPI. Justamente para o profissional ver que ele conseguiu lavar toda a área da mão e do antebraço do cotovelo. Nessa parte dos 5 momentos da lavagem das mãos, antes de encostar no paciente, o que mais? Antes de procedimento. Depois de possibilidade de fluido. Depois de tocar o paciente. Depois de tocar o paciente e depois de tocar a superfície. Ah, tem que decorar. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Vai, ainda tem mais uma partezinha ainda da